Vamos lá, então. É, Hoje nosso papo é sobre Oxóssi, né? Me apresentando, meu nome é Jordan Vieira, sou psicólogo clínico, sou mestre em psicologia clínica junguiana pelo Núcleo Junguiano da PUC São Paulo, né? Já coordenei outros grupos de estudos, né? Na verdade, o Encruzilhada, né? O que agora é chamado de Encruzilhada, antes era o Hermes, Núcleo de Estudos Junguianos, e agora muda para Encruzilhada para ter essa pegada mais decolonial e buscar essas outras fontes de inspiração, né? E essas outras fontes de reflexão para a gente poder olhar dentro de uma perspectiva junguiana, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a imagem arquetípica do caçador, né? Na imagem de Oxóssi. É... E aí, como é que a gente pode pensar essa figura dentro de um espaço de relevância, né? Nas religiões de matriz afro-brasileira, ou religiões de matriz africana, como queira chamar, Oxóssi é um dos orixás centrais, assim, né? É um dos principais orixás a serem cultuados, até pela sua importância, não só pelo que ele representa enquanto orixá de fartura, orixá de trabalho, orixá de, de prosperidade, mas também porque dentro da construção mitológica iorubá, né, Oxóssi acaba tendo um lugar de algum destaque, né? E isso se reflete na maneira como os Itãs, né? Itãs é o nome que a gente dá para os mitos, dentro da mitologia iorubá, né? E vale falar, inclusive, que aqui a gente vai estar olhando sempre da perspectiva psicológica, tá? A gente não está olhando da perspectiva religiosa, porque enquanto fenômeno psicológico, a gente só pode observar a partir da psicologia analítica, né? A psicologia analítica só se propõe a observar fenômenos psicológicos. Então, a gente vai observar para Oxóssi hoje enquanto um fenômeno psicológico, não enquanto um fenômeno religioso. Tá? Acho importante fazer essa distinção, porque não dá para a psicologia falar de algo que não está dentro do campo de ação dela, né? E o fenômeno religioso, fora do seu aspecto psicológico, está fora do nosso campo de ação, né? Mas, como eu ia dizendo, Itã é o nome que a gente dá para os mitos, né? Dentro da mitologia iorubá. Você tem diversas versões, assim como as mitologias de outras culturas, né? Então você vai ter diversos Itãs, diversos mitos que contam sobre, sobre os orixás de diversas maneiras diferentes. Isso não significa que tenha um que seja certo e outros errados, assim, a priori é importante considerar a validade de qualquer um, até porque dentro das religiões de matriz afro-brasileira tem um aspecto muito fundamental de como cada casa se constitui a partir da sua genealogia, né? Então, cada terreiro, cada casa de umbanda, enfim, vai se constituir a partir de uma árvore genealógica que vai tentar trazer tradições que vêm das casas ancestrais, né? Então, é como se cada terreiro fosse tentando passar de geração em geração o conhecimento e a maneira como o terreiro de onde ele se origina inicialmente enxerga os dogmas, sejam os dogmas da religião, sejam quais são os mitos fundamentais, assim, por isso é muito difícil ter uma centralização do que seria uma mitologia afro-brasileira, porque cada terreiro vai enxergar esse fenômeno de um jeito muito distinto, assim, de um jeito que é muito único, né? Muito peculiar. E aí fica meio complicado da gente tentar traçar algum parâmetro nesse sentido, tentar traçar alguma idealização nesse sentido, né? Mas psicologicamente, se a gente for pensar o Xóssi, né, enquanto imagem arquetípica, enquanto símbolo, né, enquanto um elemento que tem um caráter a acrescentar para a psique de alguma maneira, ele também vai ser uma imagem de algum destaque, né? Porque vai falar de elementos fundamentais para a sobrevivência do sujeito, né? Para a subsistência do sujeito, né? Elementos arquetípicos que vão estar ligados diretamente com esses aspectos. Então, ele também se torna uma figura de alguma importância
quando a gente pensa nesse sentido, tá? Só uma coisa, a gente vai ter um espaço no fim para pergunta, mas se vocês quiserem perguntar ao longo do que eu estou falando também não tem problema não, tá? Assim, acho mais saudável e prefiro até a interação que ocorre a partir do encontro do que ficar só aquilo que eu acho que vocês gostariam de saber, tá? Então fiquem à vontade para interromper, só levantar a mãozinha aí que a gente conversa, tá? É, então a gente tem essas possibilidades para o Oxóssi, né? Como principalmente o provedor, principalmente uma divindade relacionada à fartura, relacionada à concentração também, né? Porque a caça é uma atividade que requer bastante concentração, mas a gente entra nisso um pouquinho mais para frente. E aí, o que é que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar de quem é Oxóssi, a gente vai falar do Itan de Oxóssi 1, 2, né? Aqui usando a versão do Pierre Berger, né? Vamos falar de Oxóssi como uma imagem arquetípica, vamos falar da função psicológica de Oxóssi, Oxóssi processo de individuação, Oxóssi é a sombra, Oxóssi na psicoterapia, uma conclusão, e aí a gente parte para as perguntas e respostas, beleza? Esse é o nosso roteiro para o nosso encontro de hoje, tá? Quem é Oxóssi, né? É, Oxóssi é uma divindade das religiões de matriz afro-brasileira, né? Conhecido principalmente, né, por ser um orixá que está ligado como orixá da caça, um orixá da fartura, da prosperidade, né? Esses são um dos principais aspectos de Oxóssi, né? Enquanto entidade religiosa, né? E enquanto figura psicológica, isso se aplica da mesma forma, tá? Enquanto elemento psicológico, a gente vai pensar na mesma direção. Oxóssi vai ser encontrado no Candomblé, na Umbanda, o Molocô também tem Oxóssi, né? Como as principais religiões de matriz afro-brasileira que vão tratar a respeito do- da presença de orixás, né? Da utilização de orixás, né? É, Ele é proveniente da região Iorubá, né, como boa parte dos principais orixás que a gente cultua hoje no Brasil, vem do que a gente chama de Vale Iorubá, né, que é na região da Nigéria, se eu não me engano, né? Ele é filho de Iemanjá com Oxalá, irmão de Ogum e Exu, tá? Essas relações familiares são bastante importantes nas mitologias africanas, são elementos que são bastante considerados, assim, é, dentro do que os mitos africanos trazem, né? E quais são os domínios e atributos de Oxóssi? A caça, né? Oxóssi é reverenciado como orixá da caça, protetor dos caçadores e dos animais, símbolo de habilidade, destreza e precisão. Florestas, governa florestas e matas, é sempre associado a lugares selvagens, vegetação densa e a natureza intocada. Abundância, porque ele representa fartura, prosperidade e riqueza, e é uma entidade que costuma ser invocada para atrair prosperidade e sucesso material, né? Essas características são tanto religiosas quanto de Oxóssi enquanto imagem psicológica, tá? Vão ser aplicadas nessas duas dimensões, né? É, outras características, né, de Oxóssi é tido como um protetor, porque protege aqueles que se aventuram em florestas, né? Quem tem espírito aventureiro e oferece caminhos de prosperidade para os seus devotos, mas também é bastante conhecido pela solitude, né? Até porque a caça é uma atividade solitária, né? Não se praticavam caças coletivas nesse sentido, se a gente for pensar o período histórico ao qual esses mitos se referem, né? Então, Oxóssi é um orixá que é conhecido também pela sua solidão, pela sua solitude dentro do seu ofício,
né? Isso vai ter um caráter simbólico bastante interessante que eu vou falar para vocês mais para frente, assim, mas que dentro dos Itãs, normalmente é difícil a gente ver Oxóssi se relacionar com outras orixás, né? Isso se reflete até na própria mitologia mesmo de Oxóssi, né? A gente sabe que ele tem um filho com Oxum, que é Logunedé, mas não existem muitos mitos de Oxóssi se relacionando com outras orixás, assim. Esse aspecto da ânima acaba não sendo tão representado, né? Acaba não aparecendo de maneira tão enfática, assim. Mas tem um elemento simbólico que compensa isso, mas mais para frente, quando chegar lá, eu falo disso. Símbolos e representações mais comuns: o arco e flecha, né? Porque é a principal ferramenta de Oxóssi, né? O arco e a flecha para representar suas habilidades de caça. O chapéu de palha, bastante comum, principalmente nas representações brasileiras, né? Porque se a gente for pensar as representações africanas, esse é um elemento que não faz sentido dentro daquele contexto, né? Mas nas representações brasileiras faz, até porque você tem a associação de Oxóssi com outras entidades, né? Como caboclos, por exemplo, que vão ter o chapéu de palha como elemento simbólico, né? Quais são as cores? Normalmente verde, azul e marrom, né? Verde é o mais comum, azul costuma aparecer dependendo do local. E simboliza, são cores que simbolizam a sua profunda conexão com a terra e as florestas, né? Mas o mais comum é verde mesmo. Verde é a cor mais comum usada para representar as coisas de Oxóssi, né? Prática de culto: dia da semana é quinta-feira, né? E a saudação é o Okearô ou Okeoxóssi, que significa salve o rei caçador, né? É, O sincretismo religioso: São Sebastião, né, que é aquele santo que morre é, perfurado por flechas, né, numa árvore, que faz sentido, se a gente for pensar historicamente, que o sincretismo é um fenômeno que existe psicologicamente para tentar facilitar o culto religioso, né? Então faz sentido que Oxóssi tenha sido sincretizado com São Sebastião, né? Porque seria uma forma de lidar com pelo menos um dos elementos simbólicos fundamentais dele, que são o arco e a flecha, né? É... Bom, Oxóssi é um orixá que está muito ligado com a relação entre o homem e o mundo natural, entre o homem e a natureza, né? É... E também um orixá que está muito relacionado com metas e objetivos pessoais, né? Se a gente for pensar ele enquanto imagem arquetípica, enquanto a maneira como ele aparece nos mitos, né? É o tipo de imagem que se relaciona diretamente com foco, meta, determinação, né? Objetivo. Quando a gente fala do Itan, isso vai ficar um pouco mais claro. Aí vocês vão entender um pouquinho melhor isso que eu estou falando, mas é uma imagem arquetípica que traz esses conceitos, né, em si mesma. Conceitos de alguma serenidade, de algum autocontrole, de elementos nessa direção mesmo, tá? Bom, esse é um dos itãs de Oxóssi, né? Eu vou ler ele aqui para vocês. Esse é contado pelo Pierre Verger, né? Pierre Verger, que foi um dos principais estudiosos das religiões de matriz afro-brasileira, é um francês que acabou se tornando até pai de santo, né? Acabou se tornando até babalorixá, de tanto que ele se envolveu nessa pesquisa antropológica, né? Ele vem da antropologia, e esse é um dos itãs que ele conta a respeito de Oxóssi, tá? Então eu vou ler aqui para vocês porque é muita coisa e é importante, né? Itã são relatos míticos da cultura iorubá. O Itã de Oxóssi, tal como conservado pela tradição iorubá e afro-brasileira, e que pode ser catalogado por Pierre Berger,
é como se segue nos parágrafos abaixo. Olofim era um Oni, governante da cidade de Ilé-Ifé, lugar de origem de todos os iorubás. Cada ano, na época da colheita, Olofim comemorava em seu reino a festa dos inhames. Ninguém no país podia comer dos novos inhames antes da festa. Chegado o dia, o rei instalava-se no pátio do seu palácio. Suas mulheres sentavam-se à sua direita, seus ministros sentavam-se à sua esquerda, seus escravos sentavam-se atrás dele, agitando leques e espantamoscas. E os tambores soavam para saudá-lo. As pessoas reunidas comiam inhame pilado e bebiam vinho de palma. Elas comemoravam e brincavam. De repente, um enorme pássaro voou sobre a festa. O pássaro voava à direita e voava à esquerda, até que veio pousar sobre o teto do palácio. A estranha ave fora enviada pelas Yame-Agé, feiticeiras furiosas, porque não foram também convidadas para a festa. As pessoas assustadas comentavam: Vamos, rápido, chamar os caçadores mais hábeis do reino. E de Idó, em Oió, na Nigéria, trouxeram o Shotogun, o caçador das 20 flechas. O rei lhe ordenou matar o pássaro com suas 20 flechas. O Shotogun afirmou: Que me cortem a cabeça se eu não o matar. E lançou suas 20 flechas, mas nenhuma atingiu o enorme pássaro. O rei mandou prendê-lo. De Moré chegou o Shotogi, o caçador das 40 flechas. O rei lhe ordenou matar o pássaro com suas 40 flechas. O Shotogi afirmou: Que me condenem à morte se eu não o matar. E lançou suas 40 flechas, mas nenhuma atingiu o pássaro. O rei mandou prendê-lo. De Laré apresentou o Xotodá, o caçador das 50 flechas. O Xotodá afirmou que exterminem toda a minha família se eu não o matar. E lançou suas 50 flechas e nenhuma atingiu o pássaro. O rei mandou prendê-lo. De Iremã chegou finalmente o Xotacoxoxô, o caçador de uma flecha só. O rei lhe ordenou matar o pássaro com sua única flecha. O Xotacoxoxô afirmou que me corta em pedaços se eu não o matar. Ouvindo isso, a mãe de Xotacoxoxô, que não tinha outros filhos, foi rápido consultar um babalaô, o adivinho. Babalaô é pai de santo, tá, gente? É, o adivinho. E saber o que fazer para ajudar seu único filho. Ah, disse-lhe o babalaô, seu filho está a um passo da morte ou da riqueza. Faça ebó, que é oferenda, e a morte tornar-se a riqueza. E ensinou-lhe como fazer uma oferenda que agradasse às feiticeiras. A mãe sacrificou então uma galinha, abrindo-lhe o peito, e foi rápido colocar na estrada, gritando 3 vezes, que o peito do pássaro aceite esse presente. Foi no momento exato que Oxota Kanxoxô atirava sua única flecha. O feitiço pronunciado pela mãe do caçador chegou ao grande pássaro. Ele quis receber a oferenda e relaxou o encanto que o protegera. Até então. A flecha de Oxotacoxoxô o atingiu em pleno peito. O pássaro caiu pesadamente, se debateu e morreu. A notícia espalhou-se. Foi Oxotacoxoxô, o caçador de uma flecha só, que matou o pássaro. O rei lhe fez uma promessa se ele o conseguisse. E a partir de então, ele passou a ser chamado de Oxóssi. Nesse momento, né, de contato com a sombra que o pássaro representa, e a partir do lidar com ela, né, lidar com essa sombra coletiva lançada pelo feitiço das feiticeiras, é que Oxóssi consegue atravessar o desafio e se tornar o rei de todos os caçadores, né? Mas isso só se dá por conta do feitiço que a mãe dele lançou, né? E esse feitiço permitiu que, de alguma forma, a flecha dele fosse a única que tivesse efeito sobre a criatura. E aí o que eu acho interessante aqui é pensar como psicologicamente, né, a mãe representa essa função da ânima e o pássaro representa a sombra coletiva, né? A mãe consegue fazer uma ponte entre inconsciente e consciência, né? Então, esse ebó, essa oferenda que ela faz é um símbolo,
né? É algo que de alguma maneira traz em si um significado, traz em si um sentido que completa a consciência, né? E permite que Oxóssi atinja a sua sombra, né? E vença a própria sombra, e a partir daí a gente fala de um processo de integração da consciência, né? Integração desses elementos, e aí Oxóssi se tornando o rei de todos os caçadores. Tranquilo até aqui, gente? Alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário? Fiquem à vontade para falar, tá? Por enquanto, tranquilo. Beleza. Oxóssi como imagem arquetípica, né? Então, falamos do mito, e aí a partir do mito a gente pode formar uma imagem arquetípica, né? Que é uma imagem fechada já de Oxóssi. E por que que é importante salientar que isso é uma imagem arquetípica e não um arquétipo? Que esse é um erro que as pessoas cometem muito, né? Achar que o orixá é arquétipo. Porque o Jung deixa claro que arquétipo não tem forma. Arquétipo não tem forma fechada. Toda vez que você estiver lidando com uma imagem que já tem uma forma fechada, já tem uma forma definida, você está lidando com uma imagem arquetípica. Ela vai ter uma possibilidade simbólica, ela vai ter uma possibilidade de transformação da psique, mas ela não é um arquétipo. A gente não tem condições psicológicas de dar conta de um arquétipo, né? O nosso ego não tem como dar conta de um arquétipo, porque um arquétipo é um material do inconsciente coletivo que contém camadas e camadas de possibilidade de interpretação simbólica, né? Camadas essas que foram sendo construídas sócio-historicamente, né? Então, não dá para achar que o nosso ego vai ter potência para poder segurar um arquétipo. Então, o máximo que a gente consegue lidar, que o Jung coloca, é a imagem arquetípica, que é quando esse arquétipo já tomou uma forma, já tem uma forma definida, tá? E aí, a partir daí, a gente consegue lidar com isso, né? A imagem arquetípica vai representar aspectos de um arquétipo, né? No caso de Oxóssi, a gente tem o arquétipo do caçador, arquétipo da prosperidade, um arquétipo de protetor da natureza, né? Tudo isso são arquétipos, tudo isso vem antes da imagem se formar, né? Depois que a imagem se forma, a gente lida com imagens arquetípicas, tá? Então a gente tem o arquétipo do caçador, que é a principal característica, né, de Oxóssi, talvez a pela qual ele é mais conhecido e mais reverenciado, né, pela sua habilidade de caça, por ser um exímio caçador, né, e eu botei ali a palavra Odé porque às vezes em alguns pontos aparece Oxóssi e Odé, né, e Odé significa caçador também, em Yorubá. Então sempre que vocês ouvirem em algum ponto falando que Oxóssi e Odé, é simplesmente dizendo que Oxóssi é caçador, só que em outra língua, né. E aí esse arquétipo do caçador aparece principalmente quando a gente pensa a questão da solidão de Oxóssi, né, que eu mencionei anteriormente, assim, da gente não ver tantos itãs de Oxóssi se relacionando não só com outras Iabás, né, Iabás são orixás femininas, para quem não é familiarizado, mas não só com as Iabás, mas com outros orixás no geral, assim, não que não existam mitos em que existe esse compartilhamento, né, em que existe essa troca de algum jeito, mas são poucos, né? A maior parte dos mitos, como esse, por exemplo, é de Oxóssi resolvendo as questões sozinho. Óbvio que tem a questão do feitiço da mãe, mas ele foi encarar o pássaro gigante sozinho, né? Ele não dependeu de mais ninguém para isso, ele não dependeu de outrem para que isso acontecesse, né? Só um segundinho. Minha garganta já estava seca. Então, essa imagem arquetípica que se forma de Oxóssi caçador, ela vai lidar principalmente com esses aspectos, né, da capacidade, da habilidade, da destreza, da potencialidade enquanto caçador, né, e de como isso, de algum jeito, reflete uma potência simbólica mesmo, né, porque o caçador pode ser um símbolo necessário à psique, né, dependendo de como ele aparece, né.
E isso não só com Oxóssi, né? A imagem arquetípica do caçador a gente encontra em outras mitologias também, né? E aí uma curiosidade aqui que eu acho interessante de pensar é o quanto Oxóssi é um deus caçador, é um deus masculino, mas simbolicamente ele está ligado com a lua, né? Tanto que tem um ponto que fala na lua Oxóssi é Odé, na lua Oxóssi é Odé, né? Na lua Oxóssi é caçador, na lua Oxóssi é caçador, né? Então, dá para a gente pensar simbolicamente que a lua, enquanto elemento feminino, e aí um aspecto de ânima, né, entra aí para trazer pela natureza, ou via natureza, né, os elementos simbólicos necessários da ânima para incorporação no mito, né, para que não houvesse só um aspecto masculino, mas também um aspecto feminino, que nesse caso se vê representado pela própria natureza, né? Eu acho que a lua acaba sendo um bom representante disso, um bom representante simbólico disso, né? Porque a lua é um dos principais símbolos associados aos elementos femininos, né? Então, pensar a lua associada ao Oxóssi é trazer algum grau de subversão também, porque não é comum deuses masculinos serem deuses lunares, né? O mais comum é deuses masculinos serem deuses solares, né? Então tem um movimento aí que acaba subvertendo o comumente esperado, né, de um deus masculino, mas deuses da caça comumente são associados à lua, até porque o ciclo lunar influencia muito a fauna, né? Muitos animais têm ciclos de chocar ovos, ciclos de procriação, enfim, ciclos de vida mesmo que estão relacionados com as fases da lua, né? Dependendo muito da fase da lua, esses animais vão se portar de um jeito ou de outro e tal. Então, deuses da caça acabam comumente sendo associados à lua, né? Mas deuses masculinos normalmente não. Uma das principais exceções é o Tsukuyomi da mitologia japonesa, assim, que eu me lembro de cabeça agora só ele, inclusive, né? E essa caça, Oxóssi é tão bom caçador que essa caça é sempre uma caça de prosperidade, né? É sempre uma caça de fartura, né? Inclusive nos ritos de Oxóssi são sempre ofertados muitos alimentos, né? Como uma forma de trabalhar esse aspecto, né? De algum jeito representar essa prosperidade, representar essa fartura, né? Porque a gente fala caça, mas não é só caça, né? A colheita também faz parte disso, né? Uma boa colheita também faz parte do portfólio de Oxóssi, né? Oxóssi também é uma entidade responsável pelo plantio nesse sentido, pela prosperidade da colheita, né? Por como isso poderia suceder, assim, né? E um outro arquétipo que essa imagem arquetípica traz, né, bastante forte, é o de protetor da natureza, né? Representa uma imagem arquetípica de um protetor do mundo natural mesmo, né? Oxóssi em si, enquanto orixá, nem tanto, mas os caboclos, né, que são falangeiros de Oxóssi, por exemplo, trazem bastante isso, né? Mais do que Oxóssi em si, né? Caboclos têm mais especificidades com a natureza. Não que Oxóssi não tenha, obviamente, ele tem que ter, né? Ele é um deus da caça, é um deus protetor dos animais, entende a caça só como necessidade, subsistência, e não como esporte, né? Não como hobby. Então, ele vai ter esse discernimento, ele vai ter essa potencialidade, né? De representar uma imagem arquetípica de protetor da natureza, de um deus que utiliza a natureza com equilíbrio, né? É uma divindade que lida com a natureza com equilíbrio, né? Não se caça mais do que se come, por exemplo, né? A gente só vai utilizar os recursos que forem necessários, né? Todos esses são elementos presentes nas mitologias de Oxóssi, né?
tem fartura, tem prosperidade, mas nunca tem um esbanjar, assim, nunca tem um exagero para além do necessário, né? Essa é uma característica bastante recorrente dentro dos itãs de Oxóssi, tá? Tranquilo até aqui? Tá tudo ok, professor. Tá maravilhoso. Amando. Obrigado. Bom, então já falamos de Oxóssi como imagem arquetípica, né? Vamos falar um pouquinho mais dentro de uma perspectiva junguiana, sobre o que é um arquétipo, né? Qual é a diferença, então? O arquétipo não tem forma, como eu já falei. O arquétipo, Jung vai colocar que o arquétipo tem sempre uma característica psicoide, ou seja, o arquétipo a gente não consegue localizar completamente dentro da psique, ele está e não está na psique, né? E é isso que está ligado principalmente com o fenômeno da sincronicidade, né? O arquétipo ele tem um potencial de transformação simbólica, né? Muitas pessoas se apegam somente àquela ideia do arquétipo enquanto uma possibilidade de ideia hereditária, né? Como uma possibilidade de ideia que foi transmitida de algum jeito. E não é só isso que ele representa, né? Existe essa dimensão do arquétipo como algo que é transmitido, ou pelo menos parte de algo que é transmitido dentro de uma experiência que é afetivamente muito carregada, né? E aí você tem os temas típicos como morte, vida, renascimento, enfim, todos esses temas arquetípicos, nascimento, né? Todos esses temas arquetípicos que são carregados de afetos. E você tem os outros temas que também podem aparecer, né? E é importante não ficar só na ideia do arquétipo como algo que transmite uma ideia hereditariamente, porque isso é muito raso perto do que Jung pensou para um arquétipo, né? Eu acho que a melhor maneira de pensar um arquétipo, assim, pelo menos a mais didática que eu já encontrei em todos esses anos que eu estudo Jung, né? Estudo Jung há mais de 15 anos, a maneira mais didática que eu já encontrei para me referir a arquétipo é como uma potencialidade simbólica, né? Porque o Jung mesmo faz questão de referenciar que o arquétipo em si não existe, né? Lá no Arquétipos Inconsciente Coletivo ele reforça isso, numa nota de rodapé, né? Que o arquétipo em si não existe, ele é só uma junção, ele é só um nome para uma junção de fatores e elementos psicológicos análogos e afins, né? Então, quando a gente está falando de um arquétipo, por exemplo, do caçador, para eu não ter que falar do arquétipo do caçador como sendo alguém que tem muita destreza, que é um caçador habilidoso, que tem muita habilidade, que tem a questão da solidão, enfim, em vez de eu enumerar todas essas características, eu vou lá e falo o arquétipo do caçador. Pronto. Quando eu falo arquétipo do caçador, eu já sei que eu estou falando dessas características. Quando eu falo arquétipo da sombra, eu sei que eu estou falando das características daquilo que foi reprimido ao longo da vida, mas que tem também um potencial criativo, tem também um potencial transformador, tem também um potencial equilibrador da psique, né? Então, arquétipo nada mais é do que um atalho, né? Um conceptual shortcut, como o Jung colocava a partir de James, né? Só uma forma de você chegar mais rápido em algum lugar. Ao invés de você ter que falar tudo que aquela imagem arquetípica representa, ou tudo que aquele arquétipo representa, você usa o termo arquétipo X para poder falar disso, né? Pode falar. Oi, Jordan, tudo bem? Sou a Vicky. Bem, Eu tô, enfim, começando nos estudos de psicologia, mas tenho uma carreira como artista, então, enfim, acho que eu entendo essa coisa das relações humanas de outros lugares, uhum. mas tô no primeiro semestre. E me interesso bastante por Jung, embora eu não conheça nada dele o suficiente. Olha, Mas, suficiente, eu não sei se alguém vai conhecer algum dia, não, cara.
Assim, Mas, eu fiquei te ouvindo falar sobre imagem arquetípica em contraponto ao arquétipo, que é uma coisa que eu também nunca tinha ouvido, e fiquei pensando dentro desse contexto da mitologia iorubá, que de repente vê se é uma analogia possível para isso que você está falando, tá. Essa coisa da mata, né, de repente poderia ser essa coisa maior, que seria possivelmente um arquétipo, algo que a gente não consegue dar conta. Então tem várias imagens que, fazendo esse recorte iorubá mesmo, tem outros orixás, que dão conta dessa energia, que a gente pode trazer Otim, Ossan, que vão trazer outras características, que vão estar dentro dessa energia da mata, que seria o arquétipo, enquanto os orixás é a imagem arquetípica. É alguma coisa mais ou menos assim? é exatamente isso. Massa. É exatamente isso, né? O arquétipo é algo geral e os orixás são algo específico dentro desse geral. E aí, por isso, são uma imagem arquetípica e não um arquétipo. Tudo. Massa, obrigada. Por nada. E aí, se a gente for pensar esse Oxóssi caçador, né? Esse Oxóssi que vai prover essa abundância, esse Oxóssi que de algum jeito não deixa falhar, né? Acaba sendo até uma cobrança, né? Que recai sobre esse orixá, né? Ter que ser um caçador exímio, né? Ter que ser isso. Aí agora fazendo um recorte na psicologia e abrindo um parêntese na macumba, né? Isso dizem até que é um aspecto dos próprios filhos de Oxóssi, assim, essa coisa de se cobrar demais em tudo que faz, né? Ter que ser excelente em tudo que faz, assim. Eu não sei, porque eu não sou filho de Oxóssi. É uma entidade que eu tenho muito respeito, porque a casa onde eu fiz cabeça na Umbanda é uma tenda de Oxóssi, mas eu já tenho que lidar com os meus BO sendo filho de Xangô, então deixa, deixa eu me virar com o que é meu. Agora, fechando o parêntese da macumba. É, é curioso de pensar essa imagem sendo evocada, né, para trazer esses aspectos de natureza e de caça, porque, à primeira vista, numa perspectiva cristã, ou numa perspectiva europeia, na verdade, isso é dicotômico, né? Como assim você é ao mesmo tempo o Deus da caça e o Deus que protege os animais, né? Isso traz uma dicotomia, isso traz uma dualidade, se a gente for olhar de um lugar eurocentrado, né? Mas o que mais existe dentro das mitologias iorubais são dualidades. Assim. Quase todo orixá vai trazer dentro de si uma dualidade, né? Os orixás são figuras muito complexas, com dimensões muito complexas assim de relacionamentos, né? Então, esse aspecto da bipolaridade, né, de trazer um ponto positivo e um ponto negativo, ou pontos complementares, pontos que se contrapõem, é bastante comum, né, na mitologia iorubá, né? Basta ver Xangô, né, que é deus da justiça, mas não consegue ser justo com as três esposas, por exemplo, né? Ou o Exu, que precisa dar conta de trazer o que é do mundo dos deuses para o mundo dos homens e vice-versa, né? Se comunicar com deuses e homens ao mesmo tempo, né? Tem sempre algo que é contraditório, assim, esse aspecto do contraditório está muito presente nas mitologias iorubás, né? E aí, para a gente poder olhar isso e entender isso com alguma tranquilidade, é sair desse lugar eurocentrado, assim. Porque se você for para o lugar do eurocentrado, é um conflito, né? Ser o Deus dos animais, ser o Deus que protege os animais e ser o Deus que caça os animais, né? Porque a relação do homem branco europeu com a caça é uma relação predatória, sempre foi predatória, né? O que não é verdade para os povos africanos em sua grande maioria. A relação com a caça é outra, a relação com a natureza é outra. Não é uma relação de destruição,
como foi a relação da Europa com a natureza, né? Durante muito tempo, uma relação, óbvio, né? Cada tempo tem as suas peculiaridades, mas a relação geral da Europa com a natureza, principalmente pós-revolução industrial, é uma relação completamente predatória, né? Assim, é o homem contra a natureza de algum jeito, né? Até se a gente for pensar a filosofia e tudo que era produzido nessa época aí de finalzinho de 1600, início de 1700. Mas numa perspectiva iorubá, isso não precisa ser um conflito, assim. Você pode muito bem ser o deus da caça e proteger os animais. Por quê? Porque você vai caçar só o necessário, né? Porque você vai caçar só para que não falte o alimento, porque você vai caçar só para ter aquilo que é o essencial, né? Então, Oxóssi, quando fala de fartura, fala de abundância, ele não fala exatamente de ostentação. Assim, quem vai falar muito de ostentação é Oxum. Oxum é uma entidade que vem trazer ostentação em tudo que ela se propõe, né? Agora, Oxóssi não. Oxóssi vai trazer o elemento da prosperidade, da abundância, mas sempre na medida justa, né? Na medida certa, na medida necessária e sem precisar ir além disso, tá? Alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu quero só colocar uma coisa rapidinha, professor, é que eu agradeço primeiro a Vicky, que de última procurando o link, e quando eu já me tinha me inscrito, muito, muito mesmo, viu? Gratidão, Vicky, você conseguiu, mas eu recebi o e-mail, inclusive, quase. Mas é que eu estou agradecida mais do que nunca, porque eu sou filha de Oxóssi, por uma questão de buscadora mesmo. Então, uma vez eu realmente frequentei foi uma sessão candomblé a mentora, que agora eu esqueci, ela se identificou. E tudo que você está falando, eu falo assim, sou eu, não sou eu. Eu não sei o que isso vai dar, mas eu sou professora de artes, né? Amo Jung, porque de manhã amo mandalas, mas essa aula aqui, Vicky, nossa, eu estou amando, estou apaixonada. E eu sozinha que estou falando de mim, não sei. Gratidão. Mas esse é o poder que uma imagem arquetípica tem, né? Ela explica o coletivo e o individual ao mesmo tempo, né? Essa dicotomia, ela é presente numa imagem arquetípica. Por isso que ela é uma potencialidade simbólica, porque ela explica o que é coletivo e o que é individual ao mesmo tempo, né? Bom, sigamos. Função psicológica de Oxóssi. Conexão com o inconsciente coletivo. O que que é isso, né? A floresta, que é a principal morada de Oxóssi, né, é um símbolo bastante conhecido na psicologia analítica por ser um símbolo do inconsciente, né, por ser um símbolo do desconhecido, né, por ter perigos e a gente não saber o que vai encontrar lá, né. O Jung usa bastante essa reflexão da floresta como um representante do inconsciente, a Von Franz também, quando ela vai analisar os contos de fada, né, porque a floresta é sempre o desconhecido, né? É sempre repleta de perigos, é sempre algo que você não pode controlar, algo que foge do teu controle, assim. Então, a principal ligação psicológica de Oxóssi, né, com o inconsciente coletivo seria principalmente através das matas, né? Fundamentalmente das matas virgens, inclusive, né? Das matas intocadas, assim, que são as que guardam os segredos do inconsciente, por assim dizer, né, que de alguma forma não foram vivenciadas, experiências que não foram vivenciadas, não foram mexidas de algum jeito, né? É, e inconsciente coletivo, assim, vou fazer uma explicação muito breve, até porque se fosse para me aprofundar no tema seriam algumas horas aulas, né? Porque é um tema muito complexo, assim. Mas vamos pensar o inconsciente coletivo. Se o arquétipo é a potencialidade simbólica, o inconsciente coletivo é o que provê essa potencialidade simbólica.
né? Porque o inconsciente coletivo é formado por arquétipos e instintos, segundo Jung, somente, né? Então, o inconsciente coletivo é onde está esse emaranhado sem forma do arquétipo, que vai, através do que a gente chama de função transcendente, né? Poder simbolizar, poder representar o Oxóssi. Então, no inconsciente coletivo estão lá os elementos do caçador, esses elementos se unem, né? Estão os elementos do arquétipo do caçador, esses elementos se unem e temos a imagem arquetípica de Oxóssi, né? Mas se unem, assim, por uma longa construção mitológica, histórica, que vai acontecendo com o passar do tempo, né? Não é um processo que ocorre do dia para a noite, não é um processo que ocorre de maneira rápida. A gente sabe que o sincretismo religioso, principalmente, é um processo que demora décadas, centenas de anos, né, para poder acontecer, principalmente porque o processo de formação das mitologias afro-brasileiras foi bastante caótico, né? Porque durante a escravatura, os povos que eram capturados como escravos, né, os negros escravizados, eram de etnias diferentes, né? Eram de grupos raciais diferentes e grupos raciais que nem sempre partilhavam a mesma fé, né? Nem sempre tinham a mesma religião. Os que vinham do Vale Yorubá teriam a mesma fé, mas os que vierem de outras partes da África teriam outras fés, né? Tanto que nesse movimento a gente teve os mandingas, né? Os mandingas eram um grupo étnico que veio para o Brasil, né? E faz parte da religião afro-brasileira, né? Por exemplo. Então, teve uma mistura de... Nossa, caiu esse negocinho aqui agora, fiquei maravilhoso. Havia essa mistura de povos e culturas que nem sempre eram culturas que ou partilhavam a mesma fé, partilhavam a mesma cultura, como às vezes eram culturas opostas, assim, culturas inimigas, né? E foi todo mundo misturado dentro do navio negreiro e assim se constrói a religião afro-brasileira inicialmente, né? De uma mistura que vem de diversas etnias e de diversas representações diferentes, né? Vou dar só um exemplo, assim. Por exemplo, Oxum, aqui foi sincretizada tendo o ouro como metal, né? O ouro é o metal de Oxum, né? Mas na região original Yorubá da África, de onde ela vem, o metal de Oxum era o cobre, porque não tinha ouro naquele rio. Então, a partir do momento que se achou um elemento que tinha mais valor, de algum jeito, né, isso foi incorporado dentro da mitologia daquele orixá, né? E isso se dá através desses encontros que o sincretismo religioso vai produzindo historicamente mesmo, né? Então, a principal relação do Oxóssi com o inconsciente coletivo se daria através da questão da floresta, tá? Só para não perder aqui. E o simbolismo da floresta e do arco e da flecha, né? Porque o arco e flecha exige muita habilidade, né? O arco e flecha é um tipo de caça que requer uma perícia muito grande, né? Requer uma destreza muito grande, requer uma percepção muito boa, né? E essa acaba sendo isso acaba sendo um dos elementos que a imagem arquetípica de Oxóssi também vai trazer. Se a gente fosse falar em termos de função psicológica, né, em tipologia, a gente estaria falando de uma função que é uma função perceptiva, né? A gente estaria falando da função percepção, né? Como Oxóssi percebe essa realidade, né? Como essa imagem simbólica percebe essa realidade para poder caçar. Então, a função predominante seria a função sensação, nesse caso, né? Utilizada para caça, né? Pensando aí um aspecto tipológico para Oxóssi. Podemos seguir? Oxóssi e processo de individuação. Como é que uma imagem de um caçador vai ajudar no processo de individuação, assim, né? Porque
a princípio pode não parecer muito muito simples que isso ocorra, né? Uma imagem de um caçador ajudando no processo de individuação. O que é o processo de individuação? Resumidamente também, porque se fosse falar dariam horas e horas e horas, o processo de individuação é o tornar-se quem se é, né? Pega lá a frase dos gregos no pórtico do oráculo de Delfos, né? Torna-te quem tu és e conhecerá os deuses e o universo, e trazer isso para a vida. Isso é o processo de individuação, né? Incorporar os aspectos da nossa personalidade de uma maneira que a nossa personalidade se torne cada vez mais fluida, né? Tenha cada vez menos atrito entre os nossos aspectos psicológicos internos e e quem a gente é, né? Quem a gente representa no mundo, o que que a nossa personalidade traz, assim. Então, o processo de individuação é o processo de bancar ser quem se é. Vamos resumir assim, né? E fazer o que for necessário para que isso ocorra, né? Porque a individuação, ela também traz um aspecto que é um aspecto um tanto quanto egoísta, né? Que é o de aprender a se priorizar para poder, a partir do momento que você, enquanto indivíduo, cresce, você pode voltar isso para o coletivo de outras formas, né? Você volta as suas características, você volta os seus dons para o coletivo de outras maneiras que não sejam, às vezes, uma maneira que não é mais adequada para você enquanto sujeito, né? Pode funcionar para todo mundo, mas para você não funciona, né? Porque a individuação também vai pensar o que que é a subjetividade máxima daquele ser, né? Para poder ser trabalhado, né? E aí, se a gente for pensar que a floresta é o inconsciente, né? É esse lugar cheio de perigos, é esse lugar cheio de criaturas, cheio de, sei lá, qualquer coisa que a gente desconhece, não tem imagem melhor do que a imagem de um caçador que conheça esse espaço como a palma da própria mão para servir como guia, né? Então, a imagem arquetípica de Oxóssi é uma imagem arquetípica que pode servir como guia de processo de individuação, né? Principalmente se esse símbolo da mata, esse símbolo da floresta, estiver aparecendo recorrentemente, né? E aí, utilizar-se dessa imagem pode ser um facilitador nesse sentido, né? De fazer com que esse processo de individuação ocorra. Mas isso não pode ser feito de maneira artificial, né? Isso precisa ocorrer de uma maneira espontânea por aquela psique, né? Esse símbolo precisa ser introduzido, essa imagem arquetípica precisa ser introduzida de uma forma que faça sentido para aquele sujeito. Você não pode simplesmente chegar e jogar um Oxóssi sem contexto nenhum dentro de um processo e esperar que ele tenha uma possibilidade simbólica, sabe? Porque não vai ter, assim, não vai ter onde se ancorar, né? É importante que tenha essa ancoragem da psique para que isso possa acontecer. Tranquilo até aqui? E aí a gente tem a sombra do Oxóssi, né? Porque se o lado positivo de Oxóssi é a caça com fartura, é a caça feita com habilidade, é a caça feita com maestria, a sombra é tudo o oposto disso, né? É a caça que não dá resultado, é a falta de alimento, é a falta de abundância, é a falta de prosperidade, né? Na psicologia junguiana, a gente vai pensar a sombra como um arquétipo que representa basicamente tudo aquilo que foi reprimido ao longo da vida, né? Mas diferente da perspectiva psicanalítica, que vê isso apenas como um depósito de experiências vividas, na psicologia junguiana a gente vai pensar a sombra como um potencial transformador da própria psique também. Porque o que vai sendo reprimido ao longo da vida não são só coisas ruins. Às vezes a gente tem que reprimir coisas muito boas, assim. Às vezes a gente tem que reprimir coisas que a gente é muito bom, mas que a vida segue de um jeito que aquilo que a gente é muito bom não se encaixa mais, e o que que acontece? Tem que ser reprimido. Então na sombra não tem só coisa ruim. Na sombra tem coisa boa também, né?
Então, olhar para a sombra como uma possibilidade de transformação é fundamental, né? E aí, nesse caso, o que que seria essa sombra de Oxóssi? Seria essa falta, né? Seria essa caça que falta, seria essa fartura que falta, né? Seria essa caça, essa plantio infrutífero, né? Seria tudo aquilo que, de algum jeito, Oxóssi deveria prover, mas não provém, né? Essa imagem arquetípica estaria se manifestando através de um espaço que ela não cumpre, né? Então, enquanto imagem arquetípica para ser lidada, né, do aspecto psicológico, né, analisar esses aspectos sombrios de Oxóssi é importante, porque isso pode aparecer, às vezes, em sonho de paciente, sabe? Se o sujeito sonha com um caçador, você pode partir de aspectos de Oxóssi. Você não precisa partir de aspectos de mitologias eurocentradas. Você pode usar a imagem de Oxóssi para trabalhar isso, sabe? Sabendo que na sombra de Oxóssi vai estar essa coisa da falta, vai estar essa coisa do caçador que é falho, do caçador que não acerta o alvo, né? Da pessoa que se cobra e não chega lá, da pessoa que se cobra e não acerta na mira, assim, por mais que ela tente, sabe? Tudo isso vão ser características relacionadas com um aspecto sombrio dessa imagem arquetípica, né? E de como isso, de algum jeito, vai poder se manifestar, né? E aí analisar esses aspectos e como eles podem ser integrados, né? Então, se está sendo uma caça uma caça sem resultados, está sendo uma colheita infrutífera, por que que isso está acontecendo, né? O que que falta nesse Oxóssi? E é onde a gente busca isso? A gente busca isso nos mitos, né? A gente recorre aos mitos de Oxóssi como forma de encontrar esses elementos faltantes, assim, né? De tentar achar alguma explicação simbólica para isso, né? Tranquilo? E aí a gente vai para a parte de como que a gente utiliza esses mitos na terapia, né? Porque não pode ser simplesmente contar a história para o paciente, assim. Não pode ser simplesmente narrar o mito para o paciente e esperar que isso surta algum efeito, porque não vai surtir, né? Então você precisa trazer essas histórias, você precisa trazer essas narrativas, sempre dentro de um contexto no qual essa imagem arquetípica faça sentido para aquele sujeito. Sempre precisa fazer sentido para aquele sujeito. Se não fizer sentido para ele, não vai ter como ele conseguir se apropriar de nada que aquela imagem tem para acrescentar, de nada do que aquele símbolo tem para trazer, né? Porque uma imagem arquetípica, assim, de maneira didática, a gente pode entender como um símbolo, né? Só está faltando algo para ela poder completar a consciência de algum jeito, né? Mas ela já está ali prontinha, já está um símbolo prontinho para ser utilizado pela consciência como um caráter compensatório de algum elemento, né? E aí, como é que a gente vai usar esses mitos? Como é que a gente vai trazer esse arquétipo? O paciente traz um sonho em que aparece uma imagem que você pode referenciar isso durante um processo de ampliação, né? A ampliação é uma das técnicas de interpretação de sonho, né, que a gente vai utilizar, amplificação, na verdade, é uma das técnicas que a gente vai utilizar, e aí você pode passar pela mitologia afro nesse momento. Ao invés de só lá e recorrer e pensar, vamos supor que tenha aparecido um caçador. Ah, apareceu a imagem de um caçador no meu sonho e tal. Ao invés da sua primeira referência ser uma referência eurocentrada, né? Ah, por que que não é talvez Ártemis, que é a deusa da caça, né? Era uma figura meio sombria, não consegui ver, será homem, será mulher? Por que que sua primeira referência vai ser Ártemis, que é uma deusa da caça grega? Por que que sua primeira referência não pode ser Oxóssi, sabe? Porque culturalmente está muito mais perto da gente do que qualquer outro mito,
Assim, por mais que a gente queira ou não queira, por mais que a gente tenha contato ou não tenha contato, e aí a gente tem que pensar o que o Jung fala sobre inconsciente cultural, né? Existe uma camada entre o inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal, que é o inconsciente cultural, né? Que é onde vão se acumulando essas experiências culturais de algum jeito. E a gente está inserido na cultura o tempo inteiro. Então, por mais que você não seja parte de uma religião de matriz afro-brasileira, as religiões de matriz afro-brasileira estão aí atravessando o dia a dia, né? Você pode se deparar com notícias sobre isso, você pode se deparar com qualquer coisa sobre isso, na real. Mas culturalmente elas estão muito perto da gente, né? Estão muito mais perto do que pensar um mito grego, do que pensar um mito romano, do que pensar um mito eurocentrado, sabe? E a ideia do encruzilhada é fazer com que, não que a gente não possa recorrer ao mito eurocêntrico, assim. Não estou aqui dizendo que o mito eurocêntrico não tem mais valor. Tem, continua tendo muito valor. Mas por que que ele precisa ser o primeiro da fila? Por que que as referências não partem do que está mais perto primeiro? Do que é da nossa cultura primeiro, sabe? Deixa o mito eurocêntrico para depois. Ao invés de deixar o mito afrocentrado para depois, deixa o mito eurocêntrico, sabe? Pode falar, Isabel. Só queria fazer uma observação, né, que eu acho que é muito importante quando a gente vai fazer essa análise dos sonhos e falar de que a gente não pensa inicialmente nos arquétipos, né, pensando nessa questão toda de matriz africana, mas sim nos arquétipos voltados para a questão da mitologia grega, do quanto que a nossa cultura acaba excluindo essa possibilidade de interpretação, porque é exatamente o que você falou em relação ao nosso inconsciente cultural. Existe muito preconceito, né, em relação às religiões de matrizes africanas, então quase não se fala sobre isso, né? Então acaba descartando essas possibilidades em relação às diversas interpretações dos sonhos. Sim. Não só do sonho, né? De qualquer sintoma, de qualquer coisa que possa ter a ver com essa imagem arquetípica, né? Mas eu acho que faz muito sentido que a gente recorra ao que está mais perto primeiro, sabe? Assim, porque Sim, por tem isso que é tão tanta importante olhar o riqueza, né? sujeito, né? Sim, sim. Exatamente. E às vezes o sujeito tem uma riqueza muito grande já dentro desse arcabouço religioso, né? E isso é uma parada que eu sempre falo nas minhas supervisões, assim. Na primeira sessão, pergunta qual é a religião do seu paciente, sabe? Porque isso vai mudar tudo de como ele se relaciona, de como esses mitos se relacionam, de como esse olhar é, é lançado para esses fenômenos, né? De quando e até onde você pode ir, né? Diga, Cris. Achei, achei. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu fiz uma confusão aqui no telefone. Mas então, eu estava procurando o nome da colega que acabou de falar, que eu pensei em cima do que ela falou. É o seguinte: eu penso que a gente tem uma herança aristotélica enorme, fundamentalmente o lado ocidental. Por isso que é Uhum. tão forte essa questão greco-romana. E também, por exemplo, aqui no Brasil, eu fiquei imaginando, eu sou carioca, mas eu fui criada em BH. Você, Jordan, dá para ver pelo seu jeito de falar que é carioca. Então, a gente tem esse contato com essa mitologia brasileira justamente pelos centros que eu ia desde sempre. Meu pai costuma falar que no Rio é um centro a cada metro quadrado. O Rio tem muita macumba, graças a E Exu. eu fui criado com isso, com minha avó defumando casa sexta-feira, meu tio indo trabalhar de branco. Mas em compensação, na Bahia também, mas em compensação lá no sul, eu penso que seja diferente. Então, é por isso que eu penso, enfim, é que você está falando, por que não trazer um Oxóssi ou
ou ao invés de uma Diana, né, de uma Ártemis. Então, eu acho que realmente depende mesmo, é o que você falou. Mas é muito forte essa questão greco-romana. Está em tudo, assim, você vai no mercado, você compra um sabão em pó Minerva, né? Sim. Era isso. Mas faz sentido, por exemplo, uma realidade para o carioca, isso ser muito, ou baiano, isso está no dia a dia, e para a galera do sul já é diferente. Não sei. Ironicamente, o sul é o lugar que mais tem terreiro. Ah, é? É. Nunca fui, agora fiquei com vontade de ir. O sul é o lugar que mais tem terreiro, assim. É porque tem algumas especificidades, né, da Umbanda de lá, mas o sul é o lugar que mais tem terreiro, assim. Mas, óbvio, cada lugar vai construir um inconsciente próprio, né? Cada lugar vai construir uma cultura própria, cada lugar vai construir uma percepção própria, assim, né? O problema é que, de fato, a gente foi construído sobre essa base greco-romana, sobre a filosofia greco-romana, em sua maior parte, né? O que acaba. E aí, se a gente pensar a própria postura que os gregos tinham no mundo antigo, né? Os gregos chamavam todo mundo que não era grego de bárbaro. Assim, bastava não ser grego, você era um bárbaro. Sabe? Como se você não tivesse sua própria cultura, como se você não tivesse sua própria comunicação, como se você não tivesse seus próprios funcionamentos, assim, né? Então, o modo de pensar grego nesse sentido, ele já traz um nariz em pé, de algum jeito, né? O que é grego tem muito valor. Assim. O que não tem grego, aí deixa para depois, deixa para ver depois, deixa para outra hora, sabe? Então, está muito presente mesmo. Está muito presente porque é a nossa construção, né? Assim como os valores cristãos estão muito presentes, né? E que são valores muito diferentes dos valores das religiões de matriz africana, na maior parte das vezes, assim, né? Porque, como eu disse, quando a gente fala de orixá, a gente está falando de figuras que são duais, né? Trazem sempre alguma dualidade, assim. Então, não dá para pensar que um orixá é só o bom, não dá para pensar que o orixá é só mal. O orixá é a mistura dessas duas coisas, assim. Ele é bom e é mal, a depender da situação. Você pega Exu, tem uns itãs que Exu aterroriza lá, arranca o peito de Iemanjá na mordida, causa o terror, assim, faz o capeta, sabe? Mas tem outros itãs que Exu tá lá ajudando, Ogum, por exemplo, né? Com a questão das ferrarias, enfim. Então, sabe, vai ter sempre um bom e um mal na mesma entidade, ela vai sempre representar essa polaridade, né? De positivo e de negativo, né? E aí a gente pode trazer essa imagem, né? Se a gente já tiver esse conhecimento, essa abertura para as mitologias afro-brasileiras, a gente tem essa abertura de trazer, né? Essa reflexão num sonho, ou às vezes numa situação, assim, de exemplo. Você pode usar de exemplo, sabe? Tipo, falar do mito de Oxóssi, né? Mas sempre construindo um contexto para que isso faça sentido. Não adianta você largar a imagem arquetípica avulsa, porque se não houver um contexto onde isso se ancore, onde isso de alguma forma se enganche, não vai fazer sentido nenhum. Por mais que você tente, assim, por mais que você queira, por mais que você ache que seria maravilhoso para aquele processo, se não tiver naquele inconsciente um lugar onde essa imagem possa se fixar, não vai funcionar, né? Mas você pode sugerir, por exemplo, que a pessoa leia o mito. Se você vê indícios assim de que, pô, talvez essa imagem arquetípica de Oxóssi seja legal nesse caso, assim. Pô, dá uma lida lá no mito de Oxóssi, assim, encontra um ou dois e me diz o que você acha, né? Você se vê refletindo parte dessa imagem, dessa figura, assim, você se identifica, caso a pessoa seja de uma religião de matriz africana, seja filha de Oxóssi, né? Pô, você se identifica com o quê dessa imagem, né? O que que dessa imagem ressoa em você, sabe? É isso que a gente tem que tentar buscar, né? Buscar essas formas de encontrar esses elementos que possam se enganchar na psique. E a partir do momento que tem esse enganchamento, tem a possibilidade simbólica, né? Porque isso também é o perigoso da pessoa usar arquétipo da maneira como usam, assim, né? Como se fosse
um ente vivo controlável, assim. Porque se fosse, né, esse é o caso, se fosse essa possibilidade, o arquétipo não seria controlável pela psique, né? E aí como é que você vai usar isso? Como é que você vai usar? Eu gosto de pensar no arquétipo sempre como um monte de tinta, assim, espalhada, sabe? Um monte de tinta colorida espalhada, que junta forma alguma coisa, sabe? Essa é a imagem que eu faço para tentar concretizar o conceito para mim, assim, sabe? Como é que você vai usar esse negócio todo esparramado? Não dá, você tem que organizar isso numa imagem arquetípica. Você tem que organizar isso numa imagem para que isso possa ser entendido. Porque senão é só se pegar a linguagem do inconsciente e jogar na cara da pessoa, assim, né? E só isso não adianta. Não só com Oxóssi, não adianta com nenhuma mitologia, não adianta com nenhum símbolo, não adianta com nada dentro de um processo de análise, né? Dentro da análise as coisas precisam surgir a partir dessa possibilidade do inconsciente receber aquilo que está sendo posto, né? E aí ficamos como conclusão. Pô, deu 1h30 certinho, nunca mais, cara. Eu planejei 1h30, deu 1h30 certinho. O que que a gente pode ver aqui? A gente pode ver aqui o Oxóssi enquanto imagem arquetípica. É uma imagem que vai propiciar essa questão do contato com o inconsciente, essa questão da abundância, essa questão da caça, né? É um orixá que vai falar da solidão, né? Então, possivelmente, os seus itãs e seus mitos podem ser usados nesse sentido. Tem uma questão do Itã de Oxóssi que eu acho muito legal, que é pensar a questão de como vencer a sombra coletiva é importante, né? Porque aquele pássaro representa um mal coletivo, né? Não é um mal individual. E aí, a partir do momento que você vence esse mal coletivo que te assola, né? Que você lida com com a sua sombra, você lida com esse aspecto negativo da psique de algum jeito, você pode se tornar quem de fato você é. Porque é isso que é o processo de individuação, muito resumido, né? É pegar tudo que tem dentro da gente e organizar de um jeito que funcione da melhor forma para a gente, né? A gente falou dessa questão dos itãs, falamos da questão de como poder utilizar isso dentro da terapia, né? De como, de algum jeito, isso pode ser absorvido, pode ser utilizado, né? E eu acho que tem um ponto aqui que vale, né? Que é pensar não só para quem é de matriz africana, mas para quem também não é de religião de matriz africana, que é tentar de algum jeito trazer esses mitos e trazer essas imagens para mais perto, assim, justamente para quando você precisar recorrer a elas, elas sejam uma opção, sabe? Elas não sejam a última opção da fila, assim. Elas sejam opções que você pode utilizar. E eu acho que é por isso que eu sempre digo que é muito importante a gente empretecer as nossas referências, cara. Sabe? A gente tem que empretecer o máximo possível, porque a gente está num país que é um país fruto de uma mistura cultural gigantesca. Não dá para chegar aqui com um olhar que é eurocentrado, não dá para chegar aqui com um olhar que só quer vislumbrar as coisas brancas. Assim, a gente tem que olhar para o que é indígena, a gente tem que olhar para o que é preto, porque é isso que está na base da nossa cultura, né? Então, sempre que a gente puder trazer para perto esses elementos, né, trazer para perto esses mitos, tentar entender melhor como funciona, tentar entender como essas histórias se constroem, como essas narrativas se constroem, né, é importante, justamente para poder ter essa possibilidade de você ter isso como parte do teu arsenal ali, né? Como parte do teu conhecimento que vai ser integrado e agregado, né, de algum jeito à tua prática clínica, né? Porque isso daqui é prática clínica, mitologia é prática clínica. Todo sujeito vive um mito individual e essas imagens arquetípicas vão aparecer nesse mito individual o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. A questão é como a gente desenvolve esse nosso mito individual, né? Como a gente trabalha o nosso mito individual, como a gente, de algum jeito, dá sentido a ele, né? Vivencia esse mito, experiencia esse mito. Bom, perguntas e respostas agora.
Quem tem pergunta, quem quer falar alguma coisa, diga, psicologia do giro. Eu não sei nem como é que eu vou organizar isso, porque agora tá tipo assim, profusão de coisas de diversas naturezas, mas vamos embora. Eu fiquei muito mexida com essa coisa da imagem arquetípica e do arquétipo, porque uma das coisas principais que me interessou nessa aula, nessa fala, enfim, conhecer seu trabalho, é que muitas vezes eu vejo as pessoas usando tipo arquétipo para falar de, enfim, de orixás. Eu nem entendo, mas eu acho que às vezes é meio confuso. E você também, como uma pessoa preta, enfim, que tem uma pesquisa sobre isso vinculado a Jung. Mas eu preciso, tipo, dançar um pouco as coisas para poder entender, porque eu sou da dança. Então, eu fiquei tentando elaborar, assim, essas informações a partir desse lugar do corpo, né? E aí eu venho da dança de salão, né, então eu tive muito essa sensação de que como se o encontro entre 2 pessoas que se disponibilizassem a dançar, tivesse talvez nesse lugar do arquétipo que a gente nunca vai dar conta do que pode acontecer, mas que talvez uma perspectiva cultural, a gente foi montando esses ritmos aí para dar um exemplo, no Rio de Janeiro, o samba de gafieira, que também é uma imagem arquetípica que tem uma multiplicidade imensa também do que isso pode ser, né. Mas que Sim, talvez essa imagem de Oxóssi, enquanto, eh eh, essa energia que desbrava essa floresta individual, a gente pudesse trazer para nesse momento do encontro, algo que faz a gente, mirar e acertar na conexão que faz a dança acontecer, né. Então, eu tenho a impressão que a dança de salão também pode vir a ajudar muito na clínica, então nesse sentido, essa imagem do Oxóssi, para além do processo de individuação da pessoa que está vivendo, mas do próprio terapeuta como provocador desse processo. E assim, me lembrando muito da minha análise mesmo, assim, da minha psicóloga, às vezes eu tenho a impressão que ela, tipo, tá caçando as palavras que eu falo para poder trazer para mim naquela caça, às vezes tem umas que ela erra mais, a maioria ela acerta bem, assim, ela pega na palavra, assim, que eu falo: "Eu não acredito que essa desgraça tá fazendo essa coisa, eu tá acho me puxando que esse a, fio", né, então a acho gente ocupa mesmo um pouco desse lugar do caçador, né? Porque a gente desbrava a floresta junto com o paciente, né? A gente é o guia de algum jeito, né? Então a gente tem que saber ter boa mira mesmo, de alguma forma, para poder acertar nos conteúdos que são essenciais, né? Não desperdiçar flechas, né? Assim, não errar os tiros. A Cris é, nesse levantou a mão também. Ah, desculpa, pronto. não, pode falar, pode falar. Não, e só para fazer um último ponto com relação a isso, né, que tem a ver com o Oxóssi também, é que é, tipo, o necessário, né, porque também tem coisas que você não pode puxar além do que a pessoa vai dar conta naquele momento, então, tipo, é a precisão mesmo, assim, é bonito pensar o Oxóssi nessa guiança da psicologia mesmo. Sim, sim. Diga, Cris. Então, ela falou essa imagem do malandro. Eu acho que sim, é um arquétipo, porque na hora que ela falou, já me veio um cara com chapéu, numa pose, assim, sabe? Não sei se seria um trickster, sei lá, eu penso que sim, se a gente para pensar aqui do lado da gente, na nossa cultura, a gente tem os nossos próprios mitos, só que a gente não é educado Uhum. para isso. Eu penso que não. É eurocentrada, como você falou. Mas essa imagem do malandro, ela é meio que o trickster, não é? De alguma forma, sim. Então é uma imagem arquetípica. O arquétipo é o trickster. O malandro é a imagem arquetípica. A- Exato, Assim exato. como se fosse qualquer outro deus trickster, né? Um Loki da Sim. vida, sei lá, qualquer coisa. Mas quando ela falou, veio tão forte, e quando vem com essa força, a gente sabe que é, né? Sim, tá lidando com um conteúdo que é do inconsciente coletivo, né? É, foi uma reflexão que eu fiz aqui junto, obrigada. Não sei se fez Alguém. sentido para vocês, né? Não, fez sim, fez sim. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Uma pergunta? Ficou?
Já, Diga. não é nem bem pergunta, mas você comentou que ia ficar a sua apresentação ficaria disponível? Sim, eu vou disponibilizar os slides para vocês. Tá o Vocês link ali que eu anotei, no chat, mas eu posso enviar por e-mail. Qualquer coisa, vocês podem. Depois eu vou botar os maravilhoso. contatos aí. Vocês me mandam um e-mail que eu envio para vocês. É, Quem porque quiser. as imagens eram fascinantes. Eu vi mandá-las aqui, essa que estou vendo cada coisa. Assim, eu tô com vontade agora de desenhar com essas cores que eu amo, o elemento terra, até tudo. Não vou nem comentar, senão vou fazer uma sessão aqui, não é o caso. Não, é belíssima a apresentação. Quero dizer que estou muito agradecida de estar aqui, Jordan, maravilhoso. Eu não sei se é uma das melhores palestras que eu já assisti, que eu, como professora de arte, como eu disse, não e amante de Jung, Nise, da Silveira, me deixou, esclareceu tanta coisa, e dentro da questão maravilhosa, porque você falou até assim, de paciente falar qual é a religião. Eu hoje eu considero espiritualista, porque eu nasci católica, mas eu amo, né, o hinduísmo, o budismo, aí o africano. Eu já, assim, eu visito, eu nem saberia dizer qual religião, eu acho que eu Uhum. iria confundir no começo, mas o que viesse, assim, se fosse quanto mais próximo, como você colocou, melhor, porque também tem origem indígena, né, comigo, a minha avó, e é tudo muito forte. Então, foi belíssimo, viu? Gratidão, gratidão, Vicky, e foi maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada. Mais alguém? Eu só queria agradecer mesmo, sou Fabiana, sou psicóloga também. Estou no início dessa jornada, né, dos estudos de Jung e poder acompanhar o teu trabalho mais de perto, né, nessa oportunidade da palestra é muito gratificante. Você consegue colocar as coisas com muita clareza, né? Eu acompanho o teu trabalho no podcast também, nas redes, então é realmente muito gratificante, né? Agregar mais conhecimento de uma forma muito tranquila, muito leve, que realmente facilita. Obrigada, Jana. Eu que agradeço. Já que está no início da jornada junguiana, compra o meu e-book, Jornada Junguiana. Sim, sim, sim. Para quem não sabe, eu tenho um e-book que chama Jornada Junguiana, Tem que que é para fazer o pitch de venda no final, não esquece, não. que é para ajudar o pessoal que está começando a estudar Jung, assim. Bom, já que não temos mais perguntas, esses são os meus contatos, tá? Quem quiser entrar em contato comigo. Aí ali está o editor Aquilombice, que é um projeto meu de livros de colorir de orixás. Na verdade, livros de colorir com representatividade negra, né? Então tem livros de colorir de orixás, livros de colorir de profissões, sempre com protagonistas negros, assim. É um projeto que eu tenho muito orgulho de ter criado. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, assim, acharem interessante, quiserem saber mais, pode entrar em contato comigo, assim, eu demoro a responder, sou sincero, mas eu respondo, tá? Demoro a responder, mas eu sou sincero. E quem quiser, tá iniciando aí nessa jornada de Jung, tá começando a estudar Jung, tiver a fim de ter uma bússola, né? Tiver a fim de ter um mapa, de ter um facilitador, o meu e-book Jornada Junguiana, o link de compra está na minha bio no Instagram, né? E é um livro que pega assim 14 obras, destrincho 14 obras do Jung assim para os iniciantes, né? Assim, para fazer um roteiro mesmo, né? Quais livros são melhores de começar e qual é a dificuldade de cada um, né? Como é que essa jornada pode ser feita de uma maneira mais fácil, né? Porque estudar Jung sozinho não é fácil, né? Assim, quando eu comecei há 15 anos atrás, vocês imaginam que era mais difícil ainda, assim, hoje a gente ainda tem mais iniciativas, né, mais movimentos e tal, mas estudar Jung não é sozinho, né? Estudar Jung sozinho é uma empreitada, né? É uma jornada, não tem jeito, né? Então, jornada junguiana está aí para ser bússola e mapa
facilitando esse processo. Também, quem quiser os slides, só entrar em contato comigo, qualquer coisa, tá? Pode entrar em contato com qualquer rede que eu envio. E acho que é isso, gente. Tá bem? Aí tem um obrigadozinho no final, né? Obrigada. Cheguei um É. pouquinho tarde, mas super valeu. Obrigada. Eu vou ver se depois eu coloco ela no YouTube. Ah, que maravilha. Vou ver. Eu comecei a te seguir hoje, né? Que eu vi a galera movimentando no grupo. Aí eu vi aqueles rios do doutrinador. Uhum. Achei massa. Maravilhoso. Então é isso, gente, por hoje. Muito obrigado a presença de todos que tiveram aqui, tá bom? Espero encontrar vocês na próxima. A próxima vai ser sobre Xangô, Aí, no início do mês que vem. Eita! maravilha. Valeu, Jordan. Obrigada. De Muito nada. obrigada, Judá, também. Amanhã. Eita, Obrigada, Xangô. gente. Boa Tchau. noite. Oi. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigado, boa noite. Tchau. Boa noite.